Aí, com os estudos de diabetes, independente de gestacional ou não, começaram a entender o que era mesmo essa diabetes gestacional, né? A diabetes tipo 1, por exemplo, que é a diabetes que a pessoa tem porque o pâncreas não funciona bem, ou já congenitamente esse pâncreas não funciona bem, ou a pessoa pegou uma infecção pancreática e não funciona bem, ou seja, uma diabetes que não produz insulina. Então, o que acontece é que a insulina, que é o hormônio responsável para pegar o açúcar que a gente come e mandar para dentro das nossas células, na pessoa que tem diabetes tipo 1 não tem essa insulina, ou tem menos insulina, e aí sobra a glicemia no sangue da pessoa, e essa pessoa fica lá banhada em açúcar no seu sangue, e isso há anos a fio, né, décadas depois, o que acontece é que esse açúcar começa a danificar órgãos dessa pessoa, a vista pode ser danificada, até o cérebro mesmo, os vasos sanguíneos podem ser danificados, o rim pode ser danificado, que são as consequências da diabetes tipo 1, por exemplo. Aí depois também viram que tinha diabetes tipo 2, que era aquela insulino dependente, que era aquela, desculpa, insulino resistente, que é aquela pessoa que de tanto comer açúcar na vida, vai gastando, entre aspas, os receptores de insulina, e aí, mesmo que o pâncreas produza insulina normal, não tem insulina suficiente para pôr esse açúcar para dentro da célula e sobra açúcar no sangue da pessoa. A pessoa fica lá diabética tipo 2, que são aquelas diabetes que aparecem mais na terceira idade, em geral, né? E que também podem ter as mesmas consequências da tipo 1, só que como a tipo 1 ela já começa muito antes, ela dá mais consequências que a tipo 2, porque ela começa depois. Bom, e aí começaram a ver se a diabetes gestacional tinha alguma coisa a ver com isso e viram que não tem nada a ver com isso. A diabetes gestacional, como ela funciona? Como que é a fisiopatologia da diabetes gestacional? O pâncreas dessa mulher funciona normal, não tem nada acontecendo com esse pâncreas. As células dela não são insulino resistentes, ou seja, ela não tem resistência à insulina. Então eles pensaram, bom, então tem alguma coisa na gravidez que acontece ali que consome a insulina da mãe. Sim, e descobriram que nesses casos de diabetes gestacional, a placenta dessas mulheres começam a liberar fatores anti-insulínicos que consomem a insulina da mãe. Então o pâncreas está bonitinho funcionando, só que a placenta está mandando fatores que vão consumir essa insulina. Então, se ela comia um doce fora da gravidez e absorvia um tanto desse doce, quando ela come o mesmo doce na gravidez, esse doce quase inteiro não é absorvido por ela mesma e fica boiando no sangue dela. E isso passa para a placenta, o sangue da mãe chega ali no útero, passa doce, a glicemia passa para a placenta, passa para o bebê fica gordo, engorda, né? Então, o mecanismo da diabetes gestacional é esse, que é quando a placenta, ela está liberando fatores anti-insulínicos que consomem a insulina da mãe, portanto, sobra açúcar no sangue da mãe e os bebês ficam gordos. Ah, a diabetes gestacional vai dar problema no olho, no cérebro, no rim das mulheres grávidas? Não dá tempo. Precisa ter anos, décadas de diabetes para isso acontecer. Então, não se preocupe que a diabetes gestacional não dá tempo de acontecer isso, tá? Ah, o bebê vai nascer com diabetes? Não, o bebê não vai nascer com diabetes porque o pâncreas do bebê continua funcionando normal. O que acontece com os bebês é que se ele acostumou com uma glicemia muito alta dentro do útero, então vamos falar números aqui, a mãe está ficando lá com 140, 150 de glicemia, esse bebê está acostumado com 140, 150, o pâncreas desse bebê produz insulina suficiente para uma glicemia de 140, 150. Assim que o bebê nasce aqui fora, ou seja, não está mais sob influência da glicemia da mãe, vai mamar o leite dessa mãe, a glicemia do leite materno não vai chegar jamais a 140. A não ser que ela fosse diabética tipo 1 descontrolada, mas nem vamos entrar nesse caso. A, o leite dessa mulher não vai chegar a uma glicemia de 140, só que o pâncreas desse bebê está lá a todo vapor produzindo insulina para esperar uma glicemia de 140. Então, o que acontece é que nos primeiros dias que o bebê nasce, o bebê faz hipoglicemia. Porque o que acontece é que esta glicemia que o bebê não está recebendo, só que tem muita insulina, a insulina já consome rapidinho essa glicemia que o bebê tem, e o bebê fica hipoglicêmico. Isso se controla em 1, 2, 3 dias, depois já passa. Então, por isso que o bebê não fica diabético, não fica com problema em relação a isso. A única consequência desse bebê não controlado, tá? É um bebê que já nasceu gordo, que nasce gordo e que pode ter chance maior de ter obesidade na vida adulta depois. Mas ele não tem consequências imediatas ali pela diabetes gestacional, a não ser isso. Então, voltando na história do pré-natal, descobriram então que esses bebês que não nasciam de jeito nenhum eram bebês grandes e que estavam num grupo de mulheres que tinham uma glicemia maior. Isso foi chamado de diabetes gestacional, que é justamente o consumo da insulina materna pela placenta da mãe.
E aí descobriram que, então, se falar para a mãe comer menos açúcar e fazer atividade física para gastar o açúcar excedente, que esses bebês que teriam um peso maior têm um peso menor e, portanto, se previne que ocorra uma cesárea. E aí descobriram também que se a gente colocar insulina, ou seja, repor insulina para essas mulheres, a gente também segura e diminui esse peso desse bebê para evitar que ele tenha necessidade de nascer por uma cesárea lá na frente. Então, qual que é a lógica da história toda? É que lá no passado morriam bebês porque a mãe tinha diabetes gestacional, eles ficavam grandes, não nascia de jeito nenhum, pois a placenta descolava, morria neném, mãe, todo mundo junto. Descobriram que a cesárea salvaria esses bebês em um certo momento histórico da medicina. Depois descobriram que se a gente acompanhasse essas mulheres todo mês, identificasse quem são as mulheres que têm a diabetes gestacional e elas fizessem uma dieta, uma atividade física, já reduziria vários casos que iriam para uma cesárea que não vão mais, e que ainda assim, se a gente adicionar a insulina subcutânea, a gente previne mais ainda nos casos que precisa de insulina subcutânea, e aí o peso desse bebê não cresce tanto, e ainda assim, associando a métodos de indução, se chegar num certo ponto onde o bebê não teria mais passagem, e aí esse ponto estimado hoje é na faixa de 4,5 kg, para quem tem diabetes gestacional, a gente induz o parto antes que o bebê passe de 4,5 kg para que não haja esse problema, prevenindo a cesárea. Prevenindo a cesárea. Então, qual que é a lógica que existe entre diabetes gestacional e cesárea? A lógica é que morriam bebês e mães porque não tinha cesárea antes. Depois inventaram a cesárea e salvavam esses bebês, só que as mães morriam da cesárea. E depois descobriram um jeito de tratar a diabetes gestacional, diminuir as consequências da diabetes gestacional e diminuir o índice de cesáreas. Ou seja, a descoberta da diabetes gestacional, ela é justamente para prevenir a cesárea e não para realizar a cesárea. Então a pergunta é, diabetes gestacional precisa de cesárea? Essa pergunta nem dá para ser feita, porque ela falta peças nessa pergunta. Diabetes gestacional é a doença a ser descoberta para prevenir a cesárea e não para fazer a cesárea. Capite? Essa que é a ideia. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.